Estamos iniciando o mês da família. Por isso, como eu já disse nesta noite, iniciamos também uma série de exposições bíblicas, e isso já divulgamos também nas redes sociais, acerca da família. O tema geral, sabedoria do alto para a sua casa. Nessa noite quero falar-lhes acerca da sabedoria que vem de Deus para o seu lar. No próximo domingo à noite, desejo falar aos pais. No domingo seguinte, aos filhos. E por fim, aos casais. Vamos juntos buscar de Deus sabedoria para que vençamos juntos os grandes desafios que são apresentados à família cristã nesse tempo. Abra sua Bíblia, em Provérbios 24, leremos os versos 3 a 7. Provérbios, capítulo 24, esses 3 versículos serão considerados com especial interesse nessa hora. Diz-nos assim a palavra do Senhor: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá palavra. Meus irmãos, o tema desta noite é a sabedoria que vem de Deus para o lar. A edificação de um lar saudável é um grande desafio. Sem que recebamos de Deus sabedoria, estaremos caminhando sempre para a crise, a insatisfação e a perda da família. É preciso receber sabedoria de Deus para que famílias saudáveis sejam construídas e preservadas. Precisamos buscar a sabedoria de Deus. E esse provérbio, o provérbio 24, verso 3, nos fala do lançamento da fundação e do soerguimento das paredes de um lar. Com a sabedoria, edifica-se a casa, e com a inteligência, ela se firma. Eu quero convidar você a pensar na sabedoria ao modo de Deus. Você sabe o que é sabedoria. Sabedoria é bem diferente de tão somente acumular conhecimento. Eu fui ao dicionário Primeirão da Língua Portuguesa para didaticamente, irmãos, relembrar o que o dicionário tem a me dizer acerca de sabedoria. E eu não fiz seleção, não há filtros. Eu quero repetir aquilo que encontrei no dicionário. Sabedoria é grande fundo de conhecimentos. É saber. É qualidade de quem é sabedor. Prudência, ciência, razão. Essa é a informação que recebemos de uma publicação especializada na definição das palavras. Mas e a sabedoria que vem de Deus? Como a palavra de Deus a define? É importante defini-la ao modo de Deus, porque a sabedoria deste mundo é vã, posto que é limitada e às vezes, irmãos, traz tristes consequências para quem a ama. A palavra de Deus nos diz isso. Veja Provérbios 24, no verso 1, quando o autor inspirado diz: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles. De algum modo a palavra de Deus está dizendo: quando você estiver se sentindo minoria, não olhe para esse mundo com inveja da sabedoria desse mundo, porque esse mundo está corrompido pela maldade. Não queiras abandonar a
tenda dos servos de Deus para estar com aqueles que não admiram os conselhos do Senhor. Olhem para o verso 2. Por que não devemos invejar a sabedoria do homem sem Deus? Porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Nós sabemos que pessoas com grande capacidade de influência social, formadores de opinião, bons escritores, muitas vezes são motivados a produzir conteúdo por fontes que são, como diz a palavra de Deus, fontes rotas, fontes de águas sem qualidade que seja boa. Por isso a palavra de Deus nos apresenta uma sabedoria, um conhecimento que vem de Deus. A fonte é a palavra de Deus. A fonte na qual buscaremos sabedoria para instruir a família, para protegê-la do mal e para levá-la à vida abundante. Tiago, no capítulo 1, no verso 5, diz que se alguém necessita de sabedoria, não deve se desesperar, não deve buscar sem qualquer critério sabedoria. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. E olha que promessa bendita encontramos aqui, irmãos. Que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Uma melhor tradução seria dizer, se alguém se considera pessoa com pequena sabedoria ou não tem sabedoria para decidir, para orientar a família, para escolher entre diversas opções no viver, peça sabedoria a Deus, que Ele dá em grande medida. Deus não economiza, Ele dá muita sabedoria a quem lhe pede, porque Ele é o Deus sábio e a fonte de toda sabedoria. A palavra de Deus diz isso, que a plena sabedoria vem de Deus. Olhe mais uma vez para o livro dos Provérbios, lá no capítulo 1, no verso 7, está o conhecido texto que nos apresenta a origem de toda sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. A Bíblia chama de louco o homem que decretou que Deus está morto, que Deus não existe e que ele mesmo viverá como se Deus não tivesse no seu trono, reinando soberano com poder e glória. Como é triste, irmãos, olhar à nossa volta e perceber que, sem que tenham lido com cuidado as teorias acerca da origem da vida, há muita gente decidindo que é a posição de quem pensa a ideia de Charles Darwin. Uma teoria jamais provada. Aliás, precisaríamos de alguns milhões de anos observando aquilo que Darwin escreveu para então concluirmos se é verdadeira ou não a teoria. Mas você sabe, há muita gente que, considerando-se ilustrada, intelectual, bem formada, diz, é claro que eu sou darwinista. E considera que criacionistas são pessoas com mente medieval, de baixíssimo conhecimento intelectual. Desconsideram até que cientistas não religiosos aderem à ideia criacionista. Deveriam ler um pouco mais acerca daquilo que é conhecido como design inteligente. Esse é só um exemplo, meu irmão. Talvez você, no afã de sentir-se envolvido por quem é referencial científico, acadêmico, tenha pensado, olha, eu não devo dizer que eu sou criacionista, porque pode pegar mal. Pode parecer que eu sou daqueles atrasados que nada conhecem acerca da origem da vida. Irmãos, quanto mais leio acerca dessa querela, mais eu me espanto. Como pode o homem olhar à sua volta e dizer não a Deus? Tudo surgiu espontaneamente. A beleza, por exemplo, do ser humano, a complexidade do corpo humano, o funcionamento espantoso dos órgãos humanos em harmonia, a posição dos astros, a forma como Sol e Lua estão absolutamente arrumados. Tudo isso
e dizer: não existe Deus, não houve um Deus criador. Meus irmãos, há muita gente buscando sabedoria numa fonte comprometida. Diz a palavra de Deus que o princípio do saber é o temor a Deus. Somente loucos desprezam a sabedoria e o ensino que vem de Deus. Quero ainda mencionar o capítulo 2 de Provérbios, nos versos 6 e 7, porque o Senhor dá a sabedoria. Você sabe que pouco mais de 70% de todos os ganhadores dos prêmios Nobel criam em Deus ou creem na existência de Deus? Percebe como esse discurso repetido e sem sentido, em especial no ambiente da internet, é vazio, de que crer em Deus é o mesmo que ser um ignorante? Algumas das mentes mais brilhantes que o mundo conheceu, inclusive no século XX, que acabou faz pouquíssimo tempo, eram mentes dirigidas pelo temor a Deus. Alguns dos grandes cientistas, escritores, artistas, músicos, eram pessoas tementes a Deus. Até a universidade só existe porque foi criada pela igreja cristã. A universidade nasceu ao lado da igreja, muitas vezes utilizando-se dos espaços construídos para o estudo da Bíblia e para o culto a Deus. Irmãos, do Senhor vem a sabedoria. Provérbios 2, no verso 6, diz isso, que o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Mas o verso 7 é muitíssimo interessante quando diz que Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos, para quem quer conhecer de verdade aquilo que é a sabedoria, para quem honestamente diz: eu quero me lançar à fonte da sabedoria. É escudo para os que caminham na sinceridade. Eu fico impactado pela declaração do livro do profeta Daniel, capítulo 2, verso 23. Observe o que diz Daniel 2, verso 23. Aqui está uma das mais lindas orações, a meu ver, da palavra de Deus. O que Daniel diz? A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. O Senhor me deu sabedoria, capacidade, o Senhor me deu sabedoria, me deu poder. Vejam Colossenses capítulo 2, verso 3, o que é dito acerca de Jesus Cristo, Deus que se fez carne, que se fez homem. Colossenses capítulo 2, verso 3. Em Jesus, o versículo anterior fala de Cristo. Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos, estão ocultos. Vocês querem entender a origem da vida? Está em Cristo. A palavra de Deus diz que sem Ele, nada do que foi feito teria sido criado. Sem Ele, os mundos não existiriam. Sobre a vida boa, a vida que vale a pena ser vivida, a vida abundante, em Cristo está essa vida. Sobre o futuro da vida, em Cristo está a explicação. Nele, que é Deus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu não posso parar por aqui, irmãos. Eu preciso mencionar ainda Tiago, capítulo 3, verso 17. A sabedoria que vem do alto. Existe uma sabedoria que é do homem, que desconsidera a existência de Deus e a sua vontade revelada na bendita palavra. Existe essa sabedoria. E existe uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus para o homem e para a família. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Eu então me agarro à palavra de Deus para dizer que a sabedoria que vem de Deus é sempre pura.
Veja se Tiago não combina com Provérbios, quando em Provérbios, capítulo 24, verso 7, diz que a sabedoria de Deus é alta demais para o insensato. Existe uma sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. O homem insensato, o homem que despreza Deus, quando julgado, a sua boca não terá palavra. Ele não terá como discutir com Deus, porque ele desprezou a fonte da sabedoria. A sua família precisa aproximar-se da palavra de Deus, porque só a sabedoria que vem de Deus é pura. Não há uma segunda intenção, não há um propósito oculto, não há um plano escondido da grande massa populacional. A sabedoria que vem de Deus é pura, porque Deus é santo. Provérbios, capítulo 4, verso 5. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Você precisa conduzir a sua família ao conhecimento da palavra de Deus, porque você assim estará certo de que está compartilhando com a sua família aquilo que é puro. Não há um propósito escuso. Não há uma ideia, irmãos, escondida entre os ensinos. Tudo que vem de Deus é confiável. Lance-se sem reservas à palavra de Deus e conduza a sua casa assim para que a sua família conheça a sabedoria que é pura. É a sabedoria que sempre nos afastará do pecado e por isso é incômoda, tantas vezes dolorosa. Porque o homem insensato tantas vezes rejeita a sabedoria que vem de Deus. Zomba da Bíblia. O livro mais publicado, mais traduzido, mais vendido da história. É também o mais perseguido, o mais atacado e o mais viável. Qual livro foi mais questionado, mais revirado do que a Bíblia? Não existe uma questão, note bem, não há uma questão que foi levantada ao longo da história acerca da coerência da Bíblia que não tenha sido muito bem respondida pelos cristãos. A Bíblia, irmãos, é um livro extraordinário, mas é tantas vezes odiada, porque, como dizia o grande evangelista Moody, ou este livro me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar este livro. A sabedoria que vem de Deus sempre levará a sua família a se afastar do pecado. A Bíblia nos confrontará e nos dirá: você pode até continuar escolhendo viver no pecado, mas saiba que pecado é pecado. A palavra de Deus, irmãos, não é diplomática, é verdadeira. Sempre nos dirá daquilo que deve ser afastado da família. Veja Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Envergonha o pai também. Mas nesse contexto do provérbio, é claro que os pais saíam para cuidar dos animais da terra, estamos falando de uma sociedade agropastoril, e a mãe ficava em casa cuidando de muitas coisas, inclusive dos filhos. É por essa e só por esta razão que nesse texto fala-se da vergonha da mãe, mas a vergonha é também para o pai. Quando não há disciplina, quando não há repreensão, quando não há instrução, não há sabedoria. E então essa criança será motivo de vergonha para aqueles que se negaram a compartilhar a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, irmãos, diz o que é errado. A sabedoria de Deus aponta o que deve ser evitado. A sabedoria de Deus diz: pecado é pecado. Isso vale também quando ninguém nos vê. O mesmo Moody que eu citei agora há pouco, disse certa vez, e eu anotei para o sermão de hoje, o seguinte: caráter é aquilo que o homem é no escuro, quando ninguém te vê. Lá no seu quarto, com o smartphone na mão, qual é o conteúdo que você prefere acessar? Saiba você que seu caráter é, na verdade, aquilo que você demonstra ser no escuro quando ninguém te vê. A sabedoria que vem de Deus é pura. Sempre aproximará a palavra de Deus da família. E sempre levará a família a afastar-se do pecado. Essa sabedoria que vem de Deus
tem apenas um alvo: alcançar sua casa para Cristo. O evangelho não tem outro alvo. Nós não queremos que a sua família seja apenas um dado do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Temos mais gente que se identifica como cristã evangélica. Não. Nós queremos, com a pregação do evangelho, fazer aquilo que é a proposta do evangelho: alcançar a sua casa para Cristo. A Bíblia, irmãos, a Bíblia não nos foi dada, isso é o que diz um dos grandes escritores cristãos, tão somente para aumentar o nosso conhecimento. A Bíblia nos foi dada para mudar a nossa vida. É muito diferente conhecer a Bíblia em suas divisões, em sua cronologia, a história dos grandes blocos de gêneros literários da Bíblia, de viver a Bíblia, de amar a Bíblia, de praticá-la. A sabedoria de Deus está revelada porque Deus nos ama na sua palavra. Ele nos apresenta essa sabedoria que é pura. A sabedoria que vem de Deus, em segundo lugar, é prudente. Há uma ênfase no texto bíblico acerca da prudência que vem de Deus e que não é comum encontrarmos no homem insensato, no homem que despreza o Senhor. Voltem-se para Provérbios 24 e vejam os versos 3 e 6. Esse é o texto que lemos no início. A palavra de Deus nos diz que com sabedoria se edifica a casa, mas é com prudência que ela se firma, com inteligência. Vejam o verso 6. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. É com prudência, é com moderação, é com equilíbrio, é com o Espírito Santo que nos dá sabedoria, que enfrentamos as grandes batalhas da família. Meus irmãos, a sabedoria de Deus sempre nos alerta para os perigos da falta de equilíbrio desse mundo, para os excessos desse mundo. Em Provérbios 8, nos versos 11 e 12, a palavra de Deus diz: melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela, com a sabedoria que vem de Deus. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O homem sem Deus é capaz de ganhar muito dinheiro e ainda assim se corromper para ganhar muito mais dinheiro. Vocês sabem disso, das notícias que recebemos o tempo todo. O homem sem Deus é capaz de matar o pai ou a mãe para ficar com o dinheiro do pai e da mãe. O homem sem Deus é capaz de vender o próprio corpo para alcançar dinheiro fácil. Meus irmãos, a prudência é uma marca da família que já achou a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que é pura e que também é prudente, que nos alerta para os perigos deste mundo mau, nos alerta para os perigos das redes sociais. Sim, a palavra de Deus nos fala acerca disso. Diz a palavra de Deus que a nossa moderação deve ser conhecida diante de todos os homens. Talvez você já tenha se alegrado com aquilo que a juventude chama de treta nas redes sociais. Irmãos, as boas notícias não são tão curtidas e compartilhadas como as tretas das redes sociais. Vocês já notaram, irmãos, quão diabólicas as pessoas se tornam ao acordarem e dizer: eu quero ver qual foi a resposta que fulana de tal deu àquilo que fulano escreveu. Você não precisa levantar a mão, não, apenas refletir no seu coração. Você não já pensou assim? Eu quero ver agora qual foi a resposta dele ou dela. Qual foi a reação, react. Não é assim, irmãos? Eu quero ver. Agora eu vou até me inscrever. Eu nem era inscrito naquele canal, mas agora eu estou dentro. A palavra de Deus, irmãos, nos fala dos perigos dos movimentos que relativizam padrões bíblicos. Esse mundo mau, inconsequente, maligno, é capaz de debochar do óbvio. É capaz de transformar a ignorância em conhecimento e o conhecimento em ignorância. Parece que somos loucos ao dizer que um menino nasce menino. Querem me dizer
que meu filho que nasceu menino deverá ter a possibilidade de escolher se ele será macho ou fêmea lá no futuro. Ele já escolheu e foi Deus quem escolheu por ele. Meus irmãos, todos os movimentos que tentam reinventar a roda, um verdadeiro absurdo. Olhar para a anatomia de um bebê e dizer, não sei o que ele é. Como não sabe? Um criador perfeito, belo, escultural, desenhou cada órgão da minha filha. E quando ela nasceu, eu não tive dúvida. Na verdade, irmãos, eu não tive dúvida antes. Porque fizemos um ultrassom e pelo ultrassom o médico disse, isso aqui é uma menina. Como que depois de nascida eu vou ter dúvida do que ela é? Irmãos, esses movimentos estão normalmente associados à negação da existência de Deus. Por que dizer que a pessoa já nasceu com um gênero definido? É dizer que alguém definiu por ela. Mas admitir isso é admitir a existência de Deus. Ao contrário, meus irmãos, como é bom, como é gostoso dizer, existe um Deus que pensou a nossa vida antes mesmo que estivéssemos formados no ventre da mamãe. Salmo 139. O Senhor já nos via. Ele nos formou com amor. E Deus que não erra, criou um ser bonito, masculino. E outro mais bonito ainda, que é o feminino. Eu não posso negar, irmãos. Eu olho para esse auditório, é um auditório bonito. Principalmente por conta da existência das mulheres. Os homens eu tolero aqui. Mas notem, irmãos, quando nós admitimos, meu filho nasceu menino e será menino até o fim da vida, eu estou dizendo, alguém definiu isso. E é um Deus amoroso, cuidadoso, nas mãos de quem eu quero estar por todo sempre. Somente o homem louco nega a existência do Criador. A existência de quem fez escolhas acertadíssimas, porque Ele é Deus. Meus irmãos, a sabedoria que vem da parte de Deus diz que não é impossível a um jovem e a sua namorada, noivos, aguardarem o casamento para que tenham intimidade sexual. Esse mundo dirá que isso não é possível. E mais uma vez está a ignorância vendida como verdade. Sabe quando você passa em frente a uma agência de veículos de uma marca caríssima e você pensa, que carrão. E você começa a imaginar você mesmo dirigindo aquele carrão na Avenida Olegário Maciel, ou passando pela Praça da Liberdade, dando um tchau para o pessoal. Aí você acorda do sonho e diz, eu não tenho dinheiro para comprar aquele carro. A vida é assim, irmãos. Uma pessoa sábia, equilibrada, não arromba a agência e diz, eu quero porque quero esse carro para mim. Porque quando falamos do corpo humano, vale tudo. Vale arrombar a porta. Não é assim, irmãos. Nós sabemos, aquele dinheiro não é meu, eu não vou pegar. Eu não posso adquirir aquele veículo, então eu vou continuar com o meu. Eu não devo defraudar a pessoa com quem estou namorando, com quem eu ainda não casei. É possível que pessoas normais, saudáveis, cheias da sabedoria de Deus, aguardem com alegria e grande expectativa o casamento. Não é verdade dizer que todo mundo que se casa hoje despreza esse princípio. Mais uma vez eu estou vendo aqui à minha direita, ali em cima, aqui embaixo, membros da PIB em Divinópolis que nos visitam hoje. Eu me alegro muito, estava vendo Roger e sua esposa ali, irmã Miriam, Euridiana, Gabriel, muita gente aqui. Os irmãos de Divinópolis sabem que eu já disse isso. Irmãos, ao longo de muitos anos, aconselhando no período de preparação para o matrimônio, muitos casais, quase todos eles voluntariamente me disseram, pastor, nós estamos nos guardando para o casamento. Quantas vezes eu dei glória a Deus por isso? Eu não perguntei, irmãos, não faz o meu estilo fazer uma pergunta dessa. Mas enquanto estávamos estudando a palavra e conversando sobre a vida matrimonial, sobre casamento, sobre os desafios do lar, quase todos os casais diziam, pastor, nós estamos nos preservando para o casamento. Sabedoria que vem de Deus é prudente, irmãos. Não gera remorso, culpa, medo, dor e o pior, a quebra da comunhão com o Senhor.
A sabedoria que vem de Deus é prudente. Diz: cuide do seu corpo, não faça do seu corpo uma seara de experimentos. A sabedoria que vem de Deus diz: cuidado também com o culto ao corpo, viver em função da busca pela eterna juventude. Isso despreza até a beleza da senilidade. Sim, tornar-se idoso é gozar de uma fase bonita, preparada por Deus para quem venceu as lutas da vida e conseguiu chegar à terceira idade. Eu espero chegar lá. Sabedoria que vem de Deus é prudente, porque também nos faz fugir dos conflitos no seio do lar. Nos leva a pedir perdão, a renunciar à própria vontade e viver em torno da família. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de dizer à minha família, minha esposa e meus filhos que aqui estão, que eu amo ser parte da família que são eles. Eu disse isso para eles hoje. Eu espero que você hoje ainda diga isso para a sua família. Telefone para o seu pai ou para a sua mãe, porque você já casou-se e não mora com eles, ou porque eles estão em outra cidade, e diga: pai, mãe, eu só queria dizer que eu amo ser seu filho, sua filha. Faça isso hoje. Diga ao seu esposo, diga à sua esposa que lhe suporta há tanto tempo. Muito obrigado por me suportar. Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia, a mulher prudente edifica a sua casa, mas só a insensata, a louca, com as próprias mãos a destrói, a derriba. É a sabedoria que vem de Deus, irmãos, que gera misericórdia nos relacionamentos, para que aceitemos o outro com as suas dificuldades, para que amemos o outro, até o outro que consideramos problemático. É disso que o livro de Provérbios nos fala, quando a palavra de Deus diz de uma casa que é edificada e firmada, mantida, conservada. Está nos falando da prudência de quem se relaciona com o outro, considerando que o outro é mais valioso do que o seu próprio bem-estar. Finalmente, irmãos, a sabedoria que vem de Deus é cheia de bons frutos. Olhe para Provérbios 24, no verso 4. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Há um homem que deseja ter aquilo que lhe é necessário para gozar de uma vida boa, e ele procura isso em sua sabedoria. Mas há na sabedoria vinda de Deus a possibilidade de se ter o suficiente e mais. Uma família repleta de pessoas ajustadas e felizes. Gente crente é gente ajustada, irmãos. Nós precisamos dizer isso. Num tempo em que querem bater um carimbo nos crentes dizendo que somos todos alienados e fanáticos, rejeitemos este conceito falso. Gente crente é gente ajustada e feliz. É gente que sabe de onde veio e para onde vai. É gente que confia em Deus quando perde as coisas. É gente que louva a Deus e não se deixa envaidecer quando alcança as coisas. É a sabedoria de Deus cheia de bons frutos, que gera famílias saudáveis e exemplares. Aquilo que eu direi aos irmãos agora, poderia ser dito por todas as famílias desta igreja. Mas eu quero dizer porque essa foi a minha experiência e eu penso que é edificante. Estávamos eu, minha esposa e meus filhos, e eles eram muito pequenos, visitando alguns familiares da minha esposa, pessoas que me são muito queridas, muito caras. E nós não sabíamos. Uma das amigas daqueles familiares da Sâmela estava ali, e ela não tem qualquer vínculo cristão, religioso ou espiritual. Na verdade, ela não tem aspirações cristãs. E chegou o momento do almoço. E como sempre fazemos, e vocês fazem, sentamos todos à mesa. E então pedimos a oportunidade de orar, agradecendo a Deus pelo alimento. E depois as crianças perguntaram se poderiam se servir, nós dissemos que poderiam. Depois elas pediram desculpas porque me parece que um copo virou, alguma coisa assim. E ficaram na mesa até o fim, conversamos, rimos. E só em determinado momento dissemos: vocês podem brincar agora. Para nós, tudo normal. Tudo como sempre foi. Depois uma das primas da Sâmela disse: olha, a minha colega que estava aqui
estava me dizendo que ela não conseguiu almoçar direito, porque ela estava impactada de ver uma família tão plena, tão feliz, tão ajustada, tão perfeita. Eu disse, não, a família não é perfeita, não. Isso é o que se encontra na casa de qualquer crente. Irmãos, uma ilustração das mais simples. Uma pessoa que eu não sabia, não era cristã e não tinha qualquer desejo aparente de tornar-se cristã, que ficou observando durante o almoço uma família cristã, como se porta, e se sentiu impactada com aquilo. E comentou com a prima da Samila, eu estou aqui sem entender como é que ainda existem famílias assim. E nós brincamos entre nós dizendo, mas não deveriam ser todos assim? Meus irmãos, nós, pela graça de Deus, temos uma fonte de sabedoria que não falha. Não sejamos como aquela pessoa que está sedenta diante de um lago, morrendo de sede em frente a um lago de águas puras. Vocês têm a palavra de Deus, abram-na, leiam, peçam a Deus que o Espírito Santo os ilumine, para que os irmãos amem a palavra e tenham o poder do Espírito para praticar a palavra. Essa é a sabedoria que vem de Deus para o lar. A sabedoria de Deus é pura, é prudente e é cheia de bons frutos. Sejamos sábios ao modo de Deus. Desprezemos a louca sabedoria, a pretensa sabedoria do homem que despreza Deus. E veremos lares fortes e fiéis a Cristo cada vez mais florescendo entre nós. A sabedoria que vem de Deus para o lar está nesse santo livro. Se você não tem um, peça-me um no final do culto. Ainda hoje eu te darei um de presente. Deus, pois, nos abençoe.